Quando nós começamos a ler a respeito do Deus das impossibilidades, nós temos vários nortes e caminhos para poder falar sobre esse Deus. Nós olhamos um Deus do impossível quando ele depara com Ezequiel no livro 37, e a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, leva Ezequiel até a multidão de um vale, onde está cercado, onde está rodeado de ossos sequíssimos. A Bíblia diz que a visão daquilo que Ezequiel está vendo é algo sem vida, é algo sem esperança. Deus, ele não camufla a visão de Ezequiel, porque Deus, ele é especialista em ser claro daquilo da onde ele nos colocou e como ele quer nos usar no lugar aonde ele nos colocou. Talvez o que você está olhando seja uma multidão de problemas, uma multidão de dificuldades, mas Deus está dizendo: se eu te levei até lá, é porque eu tenho um meio específico para trabalhar na tua vida no dia de hoje. Se eu te levei até a multidão de um vale, onde não há visão de vida, onde não há visão de recomeço, é porque eu vou usar você para ser profeta nesse tempo, e é através daquilo que você é, daquilo que você fala, que Deus vai mudar a história da tua casa. A Bíblia diz que Ezequiel, se aquela mesinha chegasse aqui, ia me ajudar bem, viu? A Bíblia diz que Ezequiel está admirado. Coloca aqui, meu bispo. Deus abençoe, reverendo. A Bíblia diz que, e diz assim, ó, e me fez andar em redor. Interessante que no meio daquela sequidão, no meio daquela visão caótica, Deus pede para que Ezequiel comece a andar. Talvez você esteja parado no meio dessa visão caótica. Talvez uma visão de toda essa desgraça que você tem visto e você tem enfrentado. Você diz: a depressão me parou, a dependência emocional me parou. E a palavra está dizendo: e Deus me fez andar aonde? Deus me fez andar no meio. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que não importa a visão de catástrofe que você está vendo, não é uma visão para te paralisar, mas é uma visão para você andar. Ah não, eu já estou profetizando nessa noite, eu já estou declarando nessa noite que no meio das dores da tua vida, você não vai ficar parado com a boca fechada, com a mente cauterizada, dizendo não tem mais jeito, mas você vai dizer: o Deus que me trouxe aqui, Ele sabe como vai fazer para acontecer o milagre. Ezequiel, ele começa a andar, olhando para aquela visão. Então Jeová, e disse o Senhor Jeová: tu sabes. Ezequiel está querendo passar a responsabilidade para Deus. Eu entendo que quantas das vezes o Senhor, Ele nos dá uma ordem, nos dá um comando, e nós falamos assim: Deus, o Senhor é que sabe, mas na verdade nós estamos dizendo: faz para mim, Deus, resolve para mim, Senhor. E Deus, Ele está olhando e está dizendo: então, se eu sei, Ezequiel, se você realmente acredita no meu poder, começa a profetizar. Olha que palavra maravilhosa. O Espírito de Deus, ele poderia resolver naquele instante e começar a dar vida àqueles ossos, mas ele disse: se você acredita no poder que está sobre a sua vida, é você que vai profetizar. Quem sabe você está dizendo: pastor, mas eu não sou profeta. Então eu vou melhorar e vou trazer a frase para o dia de hoje. Deus estava dizendo para Ezequiel: verbaliza, diz o que você quer que aconteça na tua vida, diz o que você espera que aconteça na sua casa. Ei, nós abrimos tantas as vezes os nossos lábios para murmurar, para questionar, para dizer que as coisas não vai dar certo, mas hoje Deus está levantando homens e mulheres positivados. Deus está levantando homens e mulheres que vão dizer: não importa o que eu veja, não importa o que aconteça, eu vou verbalizar portas abertas, curas e milagres da presença do Senhor. Ah, você pode aplaudir a Jesus aí? Você pode dar um brado de glória?
O que você vê não se compara com aquilo que Deus preparou. Ezequiel, ele começa a verbalizar, ele começa a profetizar, e aquele amontoado de ossos sequíssimos começa a se movimentar. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: vai ter movimento. Quem sabe você está olhando, está dizendo, está tudo parado. Deus está dizendo, se você começar a profetizar, vai ter movimento. Ei, pega essa palavra. Ezequiel, ele, oh Jesus, ajuda eu. Ezequiel, ele começa, assim diz o Senhor: e estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e ele viverás. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso com o teu osso. Essa palavra é tão interessante, porque diz assim: enquanto eu estava profetizando, houve um ruído. Qual é o ruído que tem feito você parar de profetizar sobre a tua vida? Quais são as vozes que tem feito você desistir daquilo que Deus projetou para você? Quando nós vamos lá no Éden, nós deparamos com uma mulher que ela tinha um contato direto com Deus. Deparamos com um casal que da viração do dia, o próprio Deus vinha visitar. Mas um dia, em que ela se distraiu, ela parou de falar com Deus e começou a falar com cobra. Quantas das vezes por conta dos ruídos que nós ouvimos na nossa mente? Quantas das vezes por conta dos ruídos dos nossos problemas, das nossas adversidades? Por causa do reboliço que está acontecendo à nossa volta, nós começamos a temer e dizer: não vai ser possível Deus fazer. Ei, querido, eu quero nessa noite declarar que nenhum ruído vai neutralizar aquilo que Deus reservou para a tua casa. Eu quero declarar nessa noite que nenhum ruído nenhum ruído vai impedir aquilo que Deus preparou para a tua vida. Nenhum ruído vai eliminar o que o Espírito Santo já escreveu para a tua história. Enquanto eu estou sentada ali, fica de pé, moça de blusa vermelha, aqui assim embaixo. E a Debecande súbia. A moça clara senta e a negra permanece de pé. É que quando nós ouvimos vozes do lado de fora, nós começamos a desconfiar das vozes do lado de dentro. Eu lembro que quando Deus começou a fazer a promessa para a minha vida, eu dizia: Deus, é impossível, porque o que eu estou vivendo é uma vida seca, uma vida onde só tem poeira e vestígios de tragédia. E o Senhor dizia: profetiza aquilo que você quer para a tua história. Enquanto eu estou aqui pregando e eu estava sentada, o Senhor mostrou como que uma chuva de poeira caindo sobre a tua cabeça, e você dizia: Deus, são tantos rebuliços que precisam ser resolvidos, são tantas questões que precisam ser resolvidas, e Deus está dizendo: muda o seu modo de falar, muda o teu modo de falar ali dentro daquele rebuliço. Não é a tua gritaria, não é o teu medo que vai mudar o posicionamento, mas agora é hora de você dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai trazer vida para a minha história, diz o Senhor dos Exércitos. Redecabassui, Elebaiaçaia, Coldelirra, Edibiou de que reface. Ezequiel, ele está vendo os ruídos, ele está ouvindo os ruídos, e ele não pode se perder diante dos ruídos. Seja profeta hoje e fale: não se perca diante dos ruídos. Você fica de pé, minha linda, com essa blusa assim, estampa. É essa. Ela já se achou. Ela já se achou. Redibias, levanta a mão. Levanta a mão, não. Levanta a mão. Relibiou de Kira, renibiou de que reface. Quando
O Senhor quebrou as cadeias da maldição que estava sobre a minha vida, a maldição da bebida, da prostituição. As pessoas olhavam para mim, e embora o brilho do Espírito Santo fosse um reflexo no meu rosto, algumas pessoas apontavam e diziam: ela não muda, não, logo ela cai, logo ela desiste, logo ela para. E eu confesso que às vezes eu olhava e via a rejeição dentro do ambiente onde eu estava, e eu dizia: parece que quando eu estava lá fora eu era mais acolhida, eu era mais aceita. Enquanto eu estou olhando para você, está uma solidão tão grande dentro do teu coração, está uns questionamentos tão grandes, porque tu diz: eu renunciei o pecado, eu decidi servir a Cristo, mas parece que as pessoas só sabem olhar quem você era, e não conseguem ver quem você é. Mas o grande Deus me trouxe nessa noite para dizer: eu fui o Deus que te livrei do vale da sombra da morte. Não, aquela bala não foi uma bala perdida, fui eu quem desviei a bala para que hoje tu estivesse aqui viva e pudesse contar testemunho daquilo que eu, Deus, faço sobre a tua história. Não importa se as pessoas te aceitam, não importa se as pessoas querem a tua amizade, o que importa é que vem vindo um ruído, e eu estou trazendo vida para a tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel, ele não deixou que as vozes, que os ruídos fossem mais fortes do que a ordenança de Deus sobre a vida dele. Talvez você chegou com ruído aqui dizendo assim: eu vou morrer com essa enfermidade, eu vou morrer desempregado. Talvez o ruído está dizendo: as portas não se abrem. Talvez os ruídos das suas emoções: nunca mais eu vou ser feliz sentimentalmente, nunca mais eu vou ser feliz no ambiente daquela casa, naquele bairro. Não, eu não sei qual é o ruído que Satanás está tentando colocar na tua vida, mas eu estou dizendo: o ruído do inimigo está saindo por terra, e o que está vindo é a voz profética sobre a nossa história. Mão levantada para o alto, diga: enquanto eu profetizo. Diz forte: enquanto eu profetizo, Deus traz vida. Ezequiel, lhe diz: eu profetizei conforme aquilo que o Senhor me deu ordem. É que às vezes a gente quer profetizar do jeito da gente, né? Do jeito daquilo que a gente acredita. Eu tive uma experiência no início da minha conversão. A minha mãe, nós morávamos numa casa bem pequena, sabe isso? Uma casa que eram 3 cômodos, mas era aquela cozinha acropada junto com a sala. E eram 7 casas no mesmo quintal. Essas casas, esses nichos, né, no mesmo quintal, e existia um único banheiro centralizado no meio do quintal, onde todas as famílias usavam aquele banheiro. Eu e minha mãe, naquela casa, nós sentimos o sabor da miséria, o sabor da pobreza. Eu lembro que naquela casa, nós ouvimos barulho de rato, e a minha mãe foi que rasgar o forro do rato, o forro do sofá. Saiu mais ou menos uns 18 ratos daquele sofá. Era uma casa escura, uma casa que quando nós fizemos, após nós convertermos, nós fizemos um culto de ação de graças, pessoas caíam endemoniadas ali naquele quintal. Uma casa que o esgoto era aberto na cozinha da minha casa, coberta com papelão. E nós nos alimentávamos ali e via fezes de outras pessoas passando no meio da nossa cozinha. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E aquela casa, ela tipificava a nossa ruína. Aquela casa tipificava toda a derrota escrita de uma família destruída.
E um dia nós no culto, a minha mãe chorando, e Deus usou um profeta e disse para minha mãe: o que você quer? A minha mãe, ela poderia querer muitas coisas, porque nós vínhamos vindo do vício, vínhamos vindo do submundo da bebida, estávamos conhecendo a Cristo e tudo que importava para nós era a nossa libertação. Mas a minha mãe, com aqueles olhos cheios de lágrimas, ela disse: eu preciso, Senhor, de uma casa. A minha mãe olhou para mim, olhou para o meu filho, e ela falou: eu preciso de uma casa. Nós não tínhamos condições de pagar um aluguel alto, nós estávamos refazendo a nossa vida, porque tem pessoas que têm um encontro com Cristo, e eles vão passando por cima dos seus erros, como se não precisasse consertar aqueles erros. Eles apagam da memória quem eles devem, quem eles caíram, quem eles feriram, e falam: agora eu sou crente. Mas eu e minha mãe não. Nós voltamos do bar onde nós devíamos, pagamos a nossa conta, pedimos perdão para a família que nós destruímos, onde entramos com a prostituição. Nós fomos limpando aquele terremoto de vida que nós vivíamos. E Deus falou assim: escolhe a casa, filha. A minha mãe me pega e me leva aonde estava sendo na mente da prefeitura as casas populares. Era apenas uma placa: e aqui vai ser construída a casa popular. Eu e minha mãe fomos até ali, tinha uma faixa, uma risca, até onde as pessoas podiam descer. A minha mãe olha para aquele terreno, aquele amontoado de terra, e ela diz: Deus, obrigado pela minha casa, porque a partir de hoje, eu sei que eu vou morar na 8ª casa, de porta azul, da rua principal. O que tinha ali? Um amontoado de terra. O que tinha ali era um limite de uma faixa, onde nós não podíamos nem descer. Começou o maquinário da prefeitura a adentrar ali dentro, nós estávamos ali naquela favela, naquele nicho, naquela sujeira, naquele lugar ruim. Aquele banheiro eu frequentava não só os moradores, mas também as pessoas que passavam bêbadas na rua, uma casa atormentada, e de vez em quando minha mãe ia lá, e ela olhava os caminhões trabalhando, e ela dizia: obrigado, Deus, porque o Senhor já está me dando a 7ª casa, perdão, não, a 8ª casa, de porta azul, na rua principal das casas populares. As casas foram construindo, e ninguém via, porque tinha placas, então ninguém via a casa. E a minha mãe, vez ou outra ela ia, e eu falava: mãe, onde você vai? Ela falava assim: eu vou em casa, eu vou ver a casa que Deus está me dando. E quem era o ruído na casa era eu, porque eu dizia assim: mãe, a senhora parece que depois que ficou crente, a senhora ficou meio maluca, né? A senhora não está vendo que está construindo, não tem casa azul, não tem nada, tem que fazer inscrição, tem que ter um sorteio. Ela falou: filha, Deus falou para mim escolher o que eu queria, e eu falei para Deus que o que eu posso é aquela casa popular. E a minha mãe comprou um jogo de mesa, de centro, uma baixa, retangular, uma retangular e uma quadrada. A nossa casa era tão pequenininha, que a gente colocava a mesa no chão para sair, e aí nós íamos trabalhar. E quando chegava em casa, tinha que levantar a mesa no sofá, porque ou era nós ou era a mesa, porque não cabia dentro daquela casa. E eu dizia para minha mãe assim: mãe, por que a senhora comprou isso? A minha mãe dizia assim: a promessa foi Deus fez para mim, e eu vou acreditar até o final da promessa. Não, talvez dentro da sua casa tenha alguém que está fazendo ruído, dizendo: Deus não vai fazer. A promessa Deus fez para você, Ele é fiel para cumprir. Foi feitas as inscrições da casa popular, foi feito o sorteio das casas populares. No sorteio das casas populares, a minha mãe não ganhou a casa. A primeira pessoa que se levantou contra a minha mãe fui eu. Eu comecei a tirar sarro da minha mãe, dizendo: quero ver o que a gente vai fazer com essa mesinha agora. A casa não saiu para nós, mãe. Ela disse assim: não saiu agora, mas nós vamos morar na 8ª casa da rua principal, de porta azul. Eu falei: mãe, a casa já foi sorteada para todo mundo. Se a senhora começar a falar, vão falar que a senhora é louca. E ela disse assim: a única loucura que eu vou fazer
é que eu vou ter que levar você que é murmuradora, mas o meu Deus vai cumprir a promessa. Irmãos, a minha mãe não viu casa, minha mãe não viu rua, o que ela via era placas. Numa data X, o governador marcou de ir fazer o evento e a entrega simbólica das chaves da Casa Popular. Essa entrega seria no sábado pela manhã. A sexta noite, a sexta tarde, eu estava fazendo faxina na casa da minha patroa. A minha mãe estava fazendo faxina na casa da patroa dela. De repente o telefone toca, ela diz assim: filha, não deixa o diabo te usar não, por favor, sai agora daí e vamos em casa arrumar os documentos, porque a mãe ganhou a Casa Popular. Eu saí correndo. Eu lembro aqui com meu coração emocionado, porque eu saí correndo, fui com a minha mãe arrumar os papéis, e eu disse para minha mãe: nossa, se nós somos suplentes, nós vamos ganhar a última casa, o que sobrou. A gente não tinha nada. Tem vezes que a gente é tão mal agradecido, que até mesmo as bênçãos que Deus dá, a gente fala assim: mas é o que sobrou. E aí a Bíblia diz: mas os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. No dia da entrega dessa casa, nós estamos ali, o governador fazendo simbolicamente a entrega, e ele entrega a chave na mão da minha mãe, número 135. Se eu não me engano, se não escapa da minha memória, são 289 casas que foi construída. Quando eu olhei o número 135, eu olhei para minha mãe, dei uma risada e falei para ela assim: ó, a senhora falou que a gente ia morar na rua principal, na 8ª casa. Número 135 é lá no fundão, mãe. Ela falou: filha, você ainda um dia vai conhecer Deus de perto. Eu desejo que você um dia conheça Deus de perto. No dia que o dia que foi feito, que foi retirado as barreiras da entrada para entrar no condomínio das casas populares, quando nós entramos, a 8ª casa, de porta azul, era o número 135, a casa que a minha mãe tinha pedido a Deus. Eu estou falando para você que não importa como estão esses ossos, não importa como está esse ruído, Deus está dizendo apenas: profetize e acredite naquilo que o Senhor colocou na sua boca. Se Ele diz que vai fazer, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Levanta a mão para o alto e diz: eu profetizo para essa geração, eu profetizo para minha casa, para minha história, eu profetizo. A Bíblia diz que Deus trabalhava enquanto Ezequiel profetizava. A Bíblia diz que Deus trabalhava enquanto Ezequiel parou de profetizar. Por quê? Parou de profetizar por quê? Parou de declarar que Deus vai fazer porque: pastora, mas acredita, pastora, que eu profetizava que eu ia ver meu filho no altar pregando, mas agora onde ele está é na cadeia, está preso. Mas parou de profetizar por quê? Pastora, tu acredita que o que eu profetizava era o meu marido servindo a Jesus, e agora ele já está ali na rua bêbado ou está com outra? Parou de profetizar por quê? Pastor, o que eu acredito era a cura do câncer, mas cada vez tem intensificado a quimioterapia. Parou de profetizar por quê? Enquanto você profetiza, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, Deus faz as coisas acontecer. Houve um reboliço. Deus começou a colocar os ossos, cada um no seu. É que tem hora que a gente quer que Deus faça do jeito da gente, né? Mas às vezes do jeito da gente é desorganizado. Do jeito da gente, às vezes é um caso de vergonha. Não faz do meu jeito, Senhor. O Senhor fala assim: não, eu não vou deixar você passar vergonha. Eu vou entregar para você uma dupla honra. Eu estava ontem na cidade de Americana, e eu estava pregando especificamente para mulheres. E quando eu estava pregando para aquele emaranhado de mulher, assim como hoje, embora esteja vários homens aqui, a maioria é mulher, né?
E eu estava profetizando para aquelas mulheres, e eu disse assim, no meio de algumas dores que eu vivi, eu tenho consciência, e eu quero que você também tenha, que Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Você pode dizer para a tua irmã, Deus ouve todas as suas orações. Pastor Rogério, eu queria minha água. Mas Deus, Ele não responde todas as nossas orações. Pastora, Deus, Ele ouve todas, mas Ele não responde todas. Porque no momento de tantas dores que eu tinha, eu ali naquele culto, eu olhando para aquelas mulheres, olhando para vocês hoje, quantas das vezes eu de joelhos, chorando, eu dizia, Deus, me mata. Deus, tudo que eu quero é morrer. E muitas vezes Deus levantava um profeta, vinha, sapateava e dizia, ok, filha minha, eu te amo, eu vou te honrar, tu vai pregar em lugares que você ainda nem imagina. E eu dizia, Deus, eu não quero, porque está doendo demais, eu quero morrer. E eu entendia que Deus estava ouvindo, mas Deus estava dizendo, eu vou fazer um ruído, eu vou fazer um barulho tão grande, que quando você vai ver, você já vai estar vivendo o propósito daquilo que eu decidi para a tua história. Ei, o ruído que você está ouvindo, o barulho que está acontecendo, não é para a tua derrota, mas é Deus declarando, ainda tem vida, ainda tem vitória. É que esse barulho é Deus colocando ordem onde você não consegue colocar, colocando organização aonde você não, porque tem lugares que nós queremos colocar organização e a gente estraga. Se a gente vai falar, a gente acaba com tudo. Eu com esse jeitinho delicado que eu tenho, às vezes eu vou falar e eu acabo com tudo. Não, deixa Deus colocar ordem. Deixa Deus, não, você só profetiza. A ordem quem põe é Deus. Eu profetizo uma casa de bênção, eu profetizo uma casa de unidade, eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, paz, saúde. Mas como que vai ser? Não deixa que Deus coloque as coisas em ordem para você. Ezequiel, ele está vendo os ossos ajuntados, ele está vendo os ossos, cada um no seu lugar. Ele olhou e eis que vieram os nervos sobre ele, e cresceu carne. Eu imagino, Ezequiel, que a Bíblia diz ossos sequíssimos, e quando uma coisa, ou quando algo está muito seco, a gente vê pozinho, não é? Poeira. De repente Ezequiel já não está vendo mais poeira. Ele viu ossos juntos, ajuntados, viu nervos e viu carne. Se Ezequiel não tivesse uma intimidade com Deus, Ezequiel ia dizer, tá bom. Mas sabe o que estava faltando? Estava faltando vida. Ai, que palavra é essa que Deus escolheu nessa noite, né? Ezequiel olhou, estava tudo bem. Tinha osso com osso, tinha nervo, tinha carne, estava até de pé, mas estava faltando vida. Quem é crente já entendeu. Você não vai ficar de pé morto, você vai ficar de pé vivo. Não, não. Essa história não vai matar você. Você vai dizer, ainda tem vida aí. Mesmo que pareça que ainda é o fim. Mesmo que o cenário, imagina, dá pro Léo aí, eu não lembro nem a letra. Tem um microfone ali pro meu... Fica sempre atento ali, que de vez em quando sai umas composição. E ele disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz, Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, Espírito, e assopra sobre esses mortos. Oh, só quem está vivo dá glória, só quem está vivo dá aleluia.
e assopra a esses mortos para que tenham vida.